Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Peguem a apostila de vocês Aprender Sempre, de Língua Portuguesa. Abram lá na página 43. Aula 9. Leiam junto com a professora. Produção coletiva. O que vamos aprender? Hoje você tem um desafio. Nesta aula, com seus colegas e professora, você vai produzir um texto com as regras da brincadeira stop e ensiná-la aos colegas da outra turma. Vamos recuperar. O que vai escrever? Vocês vão ter que responder, tá? O que está pedindo aí. O que vocês vão escrever? Para quem vocês vão escrever? Para quê? Onde o texto vai circular? Respondam aí a essas questões, tá? Atividade. Você produzirá o texto ditando para o professor escrever na lousa. A. Primeiro, relembre todas as partes que o texto de brincadeira deve ter. B. Depois, retome oralmente com os colegas a sequência das orientações da brincadeira. E C. Por fim, dite ao professor o que será escrito e como organizar o texto. Turminha, nós não vamos conseguir fazer essa atividade em sala, né? Então, vocês vão escrever no caderno, tá? Primeiro, relembre todas as partes que o texto de brincadeira deve ter. Depois, vocês vão pensar na sequência das orientações, tá? Essa sequência tá correta? As orientações estão seguindo certinho a ordem do jogo? E, por fim, dite para o professor o que será escrito e como organizar o texto. Essa parte é a parte da escrita, tá? Vocês vão escrever o que vocês organizaram na letra A e na letra B, tá certo? Número 2. Discuta e defina com seus colegas qual brincadeira gostariam de ensinar aos colegas das outras turmas, entre as que leram nessa sequência e as que aprenderam na entrevista com os familiares. Agora, escreva as regras da brincadeira escolhida. Então, turminha, essa atividade é bem simples. Vocês vão escolher uma das brincadeiras que nós estudamos durante esse mês, né, na nossa sequência, ou uma das brincadeiras que aprenderam na entrevista com a família. Vocês vão escolher a que mais gostaram e vão escrever as regras dessa brincadeira, tá certo? Aula 10, revisão do texto. Nesta aula, com seus colegas e professora, você vai revisar o texto produzido com as regras da brincadeira escolhida para ensinar aos colegas da outra turma. Será que o texto produzido na aula anterior para ensinar a brincadeira ficou bem escrito? Turminha, essa atividade também não vai dar para a gente fazer em sala de aula. Então, vocês vão escrever o texto, seguindo as orientações que a professora vai ler aqui com vocês. Vocês vão revisar esse texto e depois vão enviar para a professora, tá bom? Atividade 1. Releia o texto produzido com os colegas e com seu professor. Avalie. As crianças que não conhecem essa brincadeira conseguirão brincar após ler o texto? Então, turminha, após a escrita do texto, vocês vão responder essas perguntas. Vejam bem. As crianças que não conhecem essa brincadeira conseguirão brincar após ler o texto? Sim ou não? Se vocês acharem que sim, o texto de vocês está bom. Se vocês acharem que não, o texto de vocês precisa ser melhorado, tá bom? O texto apresenta todas as partes que uma regra de brincadeira deve ter. Analisem o texto de vocês e vejam se ele apresenta todas as partes que uma regra de brincadeira deve ter. O texto explica ao leitor como realizar a brincadeira? Sim ou não, galerinha? Ao ler o texto de vocês, o leitor vai saber realizar essa brincadeira? Após a revisão, você vai copiar abaixo para não esquecer
e poder ensinar as outras crianças a brincadeira escolhida. Então, galerinha, vocês vão, após analisar o texto de vocês vão escrever, tá? Vão escrevê-lo nesse espaço e enviar para a professora. 2. Chegamos ao final da sequência. Agora, retome todas as páginas do material para relembrar o que foi estudado e registre no espaço abaixo o que aprendeu ao estudar os textos de regras de jogos e brincadeiras. Tá certo, galerinha? Voltem nas atividades anteriores, tá? Relembrem o que foi estudado e registrem aí o que vocês aprenderam, tá bom? Essa foi nossa atividade. Essa semana, turminha, tem que entregar as apostilas, tá? Na realidade, no primeiro dia da semana que vem. Então, vamos terminar todas as atividades para devolver lá na escola, para que as professoras possam fechar o bimestre, tá bom? Beijinho no coração, até a próxima!